Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui hoje falando de um assunto extremamente interessante, que é uma das formas de trabalho espiritual. Num trabalho espiritual, numa casa espiritual, existem formatos de trabalho. E hoje nós vamos aqui trocar ideia sobre um dos tipos desse trabalho espiritual, onde na realidade a gente vai falar sobre os 7 raios. Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que os raios, na realidade, muitas pessoas perguntam como 7 raios, da onde surgiu esses 7 raios? Nós vamos numa palestra ali na frente explicar para vocês, e hoje eu faço aqui uma prévia, dizendo que no universo, quando Deus, nosso grande Pai, nos trouxe o universo, esse nosso grande Pai, junto do primeiro reino, que é o reino mineral, ok? Da execução do planeta, foi concedido a energia do raio azul, que é o primeiro raio que se trabalha. Então são 7 raios, nós vamos defender esse bate-papo para vocês entenderem, e é extremamente importante. Quero lembrar vocês que as casas que utilizam os 7 raios, na realidade, utilizam, além de todo o contexto espiritual que existe no trabalho, mas principalmente para se evitar um animismo do médium, que por vezes ali está num processo não muito interessante, entrando no animismo, que voltando ao animismo é o que está dentro do ser do próprio médium, como se fosse um espírito, na realidade não é, mas trazendo esse posicionamento. Então os 7 raios minimiza isso, extermina, aliás, minimiza não, extermina realmente esse processo. Nós vamos defender hoje esse tema dos 7 raios, e nós vamos trocando ideia no decorrer do tempo. Os 7 raios é um par espiritual presente entre nós, como eu disse a vocês, desde o início do universo. É quando você sente uma tranquilidade interna em seu coração, uma alegria imensa. E para isso necessitamos estar abertos a essa presença, ter a informação e estarmos abertos a essa presença. Ter gratidão por tudo, amar a vida, confiar em Deus, porque este é o propósito e este é o nosso caminho para que a gente possa evoluir espiritualmente. Vamos lembrar hoje sobre os anjos, arcanjos e mestres ascensionados através dos 7 raios. Todos eles, anjos, arcanjos e mestres ascensionados, sempre utilizaram muito essas energias, que são energias de auxílio a todos nós, pode ter certeza, encarnados e desencarnados. Lembrando que entendimento e coração faz de você crescer com energias dos 7 raios. Então você colocando o seu coração e o seu entendimento, muito melhor seria só esse posicionamento, abrindo sua porta até Deus, né? Para que nós cheguemos até Deus, existem várias portas, existem várias situações que você pode utilizar, e os 7 raios é um deles, para que você esteja próximo de Deus, nosso Pai. Por isso devemos melhorar a cada dia utilizando o seu coração na luz, no amor fraternal. Não é necessário misticismo, pessoal, porque muitas vezes a pessoa fala, os raios têm a ver com misticismo. De maneira nenhuma, pois os raios são da essência de Deus, como eu disse a vocês no início do nosso bate-papo. Os raios foram formados junto ao universo no reino mineral, que foi o nosso primeiro reino. Formou-se o primeiro raio, raio azul. Esse é o raio utilizado de cima para baixo. Aliás, é o primeiro raio, o raio azul, de cima para baixo. Todos os demais são de baixo para cima, essas energias. O azul é de cima para baixo. Os trabalhos espirituais ou demais são utilizados de baixo para cima, como eu expliquei para vocês. Nós nascemos há tempos atrás a partir de uma predominância desses raios, que chamamos de raio raiz. Todos nós temos um raio raiz. E esse processo, na realidade, executa a nossa energia de crescimento e de personalidade. É por isso que nós achamos pessoas, cada um dentro desses raios, dentro de um padrão energético, junto da sua, formando assim a sua personalidade. A partir daí, com as novas reencarnações afora, através de sua evolução, vai adquirindo novos raios, moldando assim sua personalidade. Muito importante na nossa caminhada. Cada um dos raios vem até você como uma energia bruta, você deve lapidá-lo, você deve trabalhá-lo, um a um, alinhando a sua alma, a evolução, equilibrando sua personalidade. Porque a nossa personalidade pode se tornar mutável em determinados momentos. Por exemplo, o raio azul, que é o primeiro raio, ele corresponde às qualidades de força, coragem, proteção, ação e poder.
ok? Quando ele está em equilíbrio. Porém, uma energia do raio azul em desequilíbrio gera uma postura de ação destrutiva. Usar o poder para abusar dos irmãos é um processo de desequilíbrio, destruindo de modo autoritário. Por isso, pessoal, que abençoar as pessoas com a luz que nós temos é fantástico. Por vezes, determinadas pessoas executam algum processo que não é muito lá equilibrado, vamos levantar essa hipótese. E a primeira coisa que a pessoa faz é, às vezes, falar mal, ou executar energias densas, ou não gostar daquela pessoa. Ok, você pode não concordar com isso, ok, tá certo, porque concordar com uma ação destrutiva, nem pensar. Mas, lembre-se de uma situação importante, tudo é equilíbrio e desequilíbrio. Então, quando nós estamos equilibrados, como eu mostrei para vocês aqui no raio azul, você tem toda aquela situação de força, coragem, proteção, ação, poder, ok? E quando você está desequilibrado, né? Aquela postura de destruição, de desordens, existe lá um sistema da raio azul, por exemplo, a parte agressiva, briguenta, destrutiva, e aí sim você tem que, através do seu amor, abençoar essa pessoa que muitas vezes mora com você, é seu filho, é sua filha, é sua mulher, é seu marido, é seu pai, sua mãe, seu irmão, não importa quem seja, mas você tem contato com essa pessoa, então abençoe. Quando você abençoa essa pessoa através das suas orações, através das suas emanações de energias, automaticamente você está gerando uma energia de equilíbrio para essa pessoa, fazendo com que ela saia desse denso e entre na força, coragem, poder, ação e ação de construção. Isso é extremamente importante, como todos os raios são dessa forma. Nós vamos descrever hoje 2, mas nós vamos falar de todos para vocês entenderem que é muito nesse sentido aí. Então o raio azul irá melhorá-la, né? Por pessoa, emite-se raio sempre no coronário da pessoa. O segundo raio seria o raio dourado, que é o raio de limpeza espiritual, da sabedoria, da lucidez. O negativo desse raio é quando a pessoa está vibrando arrogância e raiva. Aliás, a gente encontra muitas pessoas dentro desse contexto, emitindo arrogância e raiva. Automaticamente, existia uma informação na Bíblia que nosso grande irmão Jesus trazia, que é os afins se atraem. E quando você emite arrogância e raiva por estar desequilibrado no raio dourado, se você estiver vibrando esse raio dourado, automaticamente, no sentido negativo, automaticamente os afins se atraem. E automaticamente você pode abrir porta para um acoplamento áurico, que é o encostar de um outro irmão que está com a mesma linha que você. Os afins se atraem. Ok? E aí você passa a ter uma chamada obsessão, que é trabalhada numa casa espiritual. Os raios dourados, na realidade, é muito utilizado numa mesa de trabalho, em casas espirituais, em reuniões espirituais, para que se retire aquele irmãozinho que foi não mandado, hein? Veja, que foi aceito pela pessoa que está vibrando o raio dourado de uma forma desequilibrada. Por isso que existe a obsessão, ok? Então, devemos executar a prática de Jesus, que sempre foi o amor. Né? Quais são os 2 mandamentos que o nosso irmão Jesus ensinou para a gente, que Deus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, então o amor, Jesus sempre vibrou e sempre nos ensinou. Então que a gente saiba fazer dessa forma. Lembro a todos que quando de sua mediunidade bem trabalhada, com estudos e sentimento de amor, você se torna distribuidor de luz no amparo espiritual. Então nós podemos e devemos executar no amparo espiritual as energias de amor, de luz, no nosso dia a dia. Toda vez que vem alguém com você, até você de uma forma desequilibrada, que esteja vibrando, demos exemplo nesses 2 raios de hoje, de uma forma bem sucinta, né? Porque o trabalho dele é de uma forma mais latente. Mas dentro desse contexto, execute sim um amor, não tenha raiva, mas execute sim um amor, sabendo que esse rapaz, que essa menina, não importa, que esse irmão, que esse irmão ou irmã, está aí desequilibrado, está dentro de um padrão não positivo. Então você tem que executar uma situação chamada amor. E principalmente, emitir para essa pessoa o seu perdão, né? E pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, os nossos irmãos maiores, que execute nesse irmão, nessa irmã,
a limpeza, para que essa pessoa esteja numa forma positiva. E muitas vezes não dá para se falar para essa pessoa, mas lembre-se, o seu pensamento é física quântica, ok? Significa o que a física quântica? Que o tempo e espaço é zero. Significa, na realidade, que se você estiver aqui emitindo uma energia para o Japão, é na hora. Se você estiver no Japão emitindo para cá, é na hora que você recepciona. Se você estiver aqui emitindo para os Estados Unidos ou para uma cidade, aqui no Brasil, não importa, na realidade, é na hora que você recebe. Física quântica, desde que você tenha o seu pensamento voltado a um inteirinho, a um processo. Da mesma forma, quando você vibra negativo, também é física quântica. Então devemos sim, sem dúvida alguma, vibrar um amor, a alegria, a satisfação, porque é para isso que nós viemos aqui. Olha os 2 mandamentos que resume todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Lembre-se, cada um dos 7 raios está dentro de cada um de nós. Cada um de nós temos os 7 raios. Vamos amplificá-los, ok? Entenda que Deus está em cada um de nós junto. Jesus dizia uma frase fantástica: vós sois deuses. Significa o quê? Que nós temos essa força, nós temos esse poder na realidade, desde que o nosso coração, desde que os nossos pensamentos estejam alinhados com a bondade, estejam alinhados com o amor, com a fraternidade. Isso é muito importante. Pedimos sim, sem dúvida alguma, que cada um de nós execute esse melhor, principalmente quando hoje nós vivemos no nosso Brasil uma situação extremamente complicada, também no nosso mundo uma situação extremamente complicada, falando sim em trabalho, falando sim em uma série de situações densas, que a gente possa ter esse amor no coração, que a gente possa ter essa força interna, sabendo que nada, ninguém, em hipótese alguma, tem um poder maior. Sabemos, sem dúvida alguma, que através da energia de Saturno, lá atrás, eu fiz até uma palestra um tempo atrás, há 4 anos atrás, falando de Saturno, essa mudança é inevitável, nós estamos nessa mudança, mas existe uma coisa boa, nós passamos já 90% nessas mudanças. Então hoje nós estamos só acertando essas energias e daqui a pouquinho, vamos pensar em o ano que vem, meio a meados do ano que vem, nós estaremos num processo extremamente positivo no nosso planeta, buscando sim, e aí a gente entra também no Brasil, buscando sim as mudanças e formando todo um contexto de uma forma totalmente diferente daquele padrão anterior que nós tínhamos. Precisamos desenvolver cada um dos raios dentro de nós, né? Para isso existem as reencarnações. Vejam, cada ser leva um tempo nas reencarnações. Sendo assim, quanto antes aprendermos e executarmos, ou melhor, menores serão as nossas reencarnações. Podemos diminuir de uma forma muito brusca essas reencarnações, porque a reencarnação só é feita para que a gente aprenda, para que a gente entenda. Aprenda e entenda o quê? Que nós temos que ter amor, que nós temos que defender o nosso próximo, o nosso irmão, não importa quem seja, de uma forma como se fosse você. E trazer esses irmãos dando exemplo, dando os melhores exemplos, ok? Então nós precisamos aí sim, sem dúvida alguma, ter esses raios dentro de nós. Eu quero lembrar a todos vocês que nós temos então, dentro do contexto que hoje nós fizemos aí o raio azul e o raio dourado, bem sucinto, nós temos 7 raios. E esses 7 raios se compõem de que forma? O primeiro raio, isso eu estou falando do universo, que tem a ver com os trabalhos espirituais que a gente está abrindo nessa noite aqui para vocês. Um tipo de trabalho, são muitos tipos. O primeiro raio é o raio azul, o segundo raio é o raio dourado, que é o raio de limpeza espiritual, de sabedoria, de desobsessão, importantíssimo. O terceiro raio é o raio rosa, que é o raio do amor, o raio da satisfação, o raio da alegria, o raio do bom senso. O quarto raio é o raio branco, o quinto raio é o raio verde, o sexto raio é o raio vermelho e o sétimo raio é o raio violeta. Então nós vamos desenvolvendo cada um desses raios para vocês terem uma ideia básica de como funcionam os raios num trabalho espiritual fantástico, evitando o animismo, evitando uma série de situações e auxiliando tanto os irmãos encarnados e desencarnados. Vamos falando então na sequência sobre esses detalhes. E buscando, a nossa intenção sempre é buscar o equilíbrio de cada um dos irmãos, que sejam encarnados, que sejam desencarnados, para que a gente tenha uma sequência positiva na vida. Teremos aí, sem dúvida alguma, numa próxima palestra, eu trazendo para vocês, eu não vou dizer que seja a próxima especificamente, mas uma das eu vou trazer para vocês como que existiu a composição desses raios,
primeiro azul, segundo dourado, terceiro rosa, quarto raio branco, quinto é o verde, o sexto é o raio vermelho e o sétimo é o raio violeta. Como que isso nasceu no universo? No universo, para vocês entenderem como que aconteceu. Lembre-se, o raio azul tem a ver com o reino mineral. Então, mineral, raio azul. E aí a gente vai desenvolver cada reino diante dos raios, para vocês entenderem como o nosso Pai nos concede tantas e tantas ferramentas para que a gente possa evoluir. Eu agradeço a vocês por esse bate-papo, por esse momento. Espero que vocês tenham tido alguns relances nesse sentido para que a gente possa melhorar cada vez mais. Esse é o grande caminho. E que a gente possa... Me façam perguntas, me mandem perguntas no WhatsApp, ou então me mandem perguntas aí pelo processo que a gente encaminha para vocês, e que a gente possa, sem dúvida alguma, ir trocando essas ideias, aprendendo, desenvolvendo e principalmente crescendo espiritualmente. Agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus e que o nosso coração esteja dentro das energias de crescimento, dentro das energias de evolução. Namastê a todos.